Boa noite, família, graça e paz. Que bom estar com vocês, Igreja das Nações, nessa conferência tão incrível. Obrigado, pastor Fábio, pelo carinho, pelo convite. E mais uma vez nós estamos juntos aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso, dessa vez online, mas já já nós vamos estar juntos. E também estou muito feliz de ver tantos amigos ministrando, cada mensagem, cada palavra tão específica. Que atmosfera! Eu sei que o seu coração já está inflamado pela presença de Deus. Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu já quero que você abra comigo a sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você abre, Deus colocou um tema no meu coração: aumente a sua capacidade e experimente infinitamente mais. Essa é a palavra que Deus tem para essa reta final e para esse próximo ano que se inicia. Diz assim o texto: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dizei-me, que é que tens em sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Uau, que texto incrível! Eu tenho plena convicção que isso diz respeito não só àquela viúva, mas diz respeito à minha e à sua vida. Essa mulher retrata a igreja, uma igreja que de forma inesperada, ela é surpreendida por desafios, e a única forma que ela tem de superar aquele momento é ela voltando para esse ambiente, para essa atmosfera profética. A primeira coisa que eu quero que você entenda existe uma cultura e uma identidade que Deus determinou sobre a sua vida, e isso está ligado diretamente ao sobrenatural, isso está ligado ao ambiente profético, e você não pode permitir que o ambiente profético, que a cultura profética, ela se perca na sua vida. Aquele homem serviu o profeta Eliseu durante toda uma caminhada, mas no momento que ele sai de cena, aquela mulher que representa a igreja, está gerando filhos, ela precisa tomar uma decisão, e talvez a decisão foi tomada motivada ou baseada pelas circunstâncias as quais ela está enfrentando. E isso é uma verdade. Muitas vezes Deus cria circunstâncias ou permite circunstâncias para que eu e você possamos realmente voltar ao lugar do propósito. E agora ela recorre ao homem de Deus, ela diz: olha, o meu marido te servia, e nós precisamos de uma palavra, de uma direção. E a Bíblia diz que lá estava o credor para levar os seus filhos. Nós sabemos que as dívidas e tantos outros problemas nos tornam escravos. Porém, quando nós recorremos ao ambiente profético e nós entendemos que essa é a nossa cultura, nós vamos receber estratégias de Deus claras e definidas para mudar a nossa trajetória. E quando ela chega para o profeta, eu acho muito interessante a forma que ela reconhece que o profeta tinha uma palavra específica. O Senhor não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas, os teus servos. O mover profético, a manifestação profética, tem como objetivo trazer a revelação do céu para a terra. E como igreja, jamais nós vamos conseguir viver nesses dias a manifestação do reino sem que tenhamos de forma muito clara a revelação daquilo que o céu está falando.
Eu tenho uma palavra para o teu coração. Nesses dias, Deus vai apurar a sua audição espiritual, para que você possa ter muita clareza do que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Você não pode permitir que as lutas e desafios venham paralisar, mas você tem que permitir que ela venha te mover para o lugar onde Deus vai trazer clareza. E a Bíblia diz que quando ela chega diante do profeta, o profeta faz uma pergunta, nós conhecemos o texto, o profeta pergunta o que é que ela tem em casa, porque é a partir daquilo que nós temos que Deus vai tratar algumas coisas. Interessante que ela reconhece que ela tem um pouco de azeite, ela tem uma vasilha, uma botija, e ela tem um pouco de azeite, ela dá a ideia que aquele azeite não era suficiente, mas era o ponto de partida. O que Deus tem colocado nas tuas mãos nessa reta final, o que Deus tem colocado diante de você é suficiente para Ele trazer uma nova direção. Então, o profeta vai trazer as instruções não são apenas para serem ouvidas, as instruções precisam ser vivenciadas. Você precisa definir exatamente que essas instruções são decretos de Deus que vão fazer sentido à tua vida. Muitas vezes nós ouvimos uma conferência, outra conferência, conferimos aquilo que Deus está fazendo, mas nós não percebemos que essa instrução é para ser obedecida. Então o profeta disse: olha, você vai pegar os teus filhos, você vai pegar vasilhas emprestadas e você vai se trancar com os teus filhos no quarto e você vai deitar o azeite que você tem sobre as vasilhas. Há uma verdade aqui que eu quero que você perceba. Deus, para que Ele possa realmente destravar o teu destino, os próximos passos e resolver algumas situações que precisam ser resolvidas ainda, antes de virar o ano, você precisa ter coragem de se trancar. Eu tenho aprendido que existem coisas que Deus vai fazer na presença de todo mundo, mas existem outras coisas que Deus vai fazer com você. Então, vamos olhar essa mulher como uma igreja que ela se tranca com os seus filhos, ou seja, algumas coisas Deus só vai resolver, pastor Fábio, com as portas fechadas. Por que Deus, Ele permitiu todo esse cerco, esses dias que nós temos vivido de pandemia? Porque Ele está dizendo para a igreja: eu permiti que as portas estejam fechadas, porque eu quero trazer entendimento, eu quero trazer direcionamento sobre algumas áreas específicas. Aquela mãe, na verdade, estava com seus filhos completamente comprometido, uma geração seria levado escrava, mas para Deus quebrar de fato aquela situação, aquela igreja teve que se posicionar, teve que fechar as portas, pegar o que tinha e pegar vasilhas emprestadas. Aqui eu entro na mensagem porque eu tenho plena convicção que Deus vai aumentar a tua capacidade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 20 e 21, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Ora, aquele que é poderoso, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O que pedimos é aquilo que está claro, é aquilo que nós já comunicamos, é aquilo que muitas vezes as pessoas têm conhecimento, mas a Bíblia vai além. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, mas o que pensamos. Eu não sei você, mas há uma graça na minha vida, e me parece que Deus, Ele não só lê pensamentos, mas Ele realiza pensamentos. E quando nós aumentamos a nossa capacidade, nós entramos numa outra dimensão. Nós entramos num nível onde os nossos pensamentos, eles são realizados. Deus, Ele começa a nos sondar e Ele começa a manifestar. De repente você pensa em algo e de repente se estabelece. Isso acontece comigo, seja em grandes coisas ou em coisas simples, mas eu percebo que Deus, Ele é capaz realmente de nos sondar e realizar, fazer o infinitamente mais, e essa é a palavra que Ele colocou no meu coração. Igrejas, nações, se prepare, porque nesse tempo Deus vai fazer infinitamente mais. Agora percebe que o texto vai dizer, eu quero abrir aqui rapidamente Efésios capítulo 20 versículo, ou melhor, capítulo 3 versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, o texto diz, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, o que Deus vai fazer depende de quanto de poder você está disposto, ou você seja capaz de suportar. Quando nós conectamos esse texto, embora
são duas passagens distintas, mas elas se encontram dentro da revelação que Deus colocou no meu coração, porque a Bíblia diz que aquela mulher, aquela igreja, ela se tranca com os seus filhos e ela começa a deitar azeite. Azeite fala da unção, azeite fala da provisão, azeite fala da manifestação do poder de Deus. Essa é a linguagem do azeite, é a linguagem da manifestação do poder do Espírito Santo. E o azeite, ele tinha muitas utilidades. Além de servir como recurso, tinha um valor. Nós sabemos que cada nível de processo de azeite, ele era para um fim específico. Nesse caso, ele era tão valioso que o profeta orienta aquela mulher vender o azeite e viver do resto. Olha que interessante, parece que Deus fez algo tão incrível, de fato fez na vida dessa mulher, mas a Bíblia diz que o azeite parou de ser derramado. O azeite simplesmente parou, por quê? Porque se acabaram as vasilhas. Agora eu fico pensando, se houvesse mais vasilhas, o quanto de azeite seria derramado? Aqui está a chave, porque se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que precisamos, do que pensamos, do que sonhamos, conforme o texto diz, o seu poder que opera em nós, você precisa entender uma chave. O teu milagre está relacionado diretamente à tua capacidade de receber a manifestação de Deus. Não, eu acho que você não entendeu o que eu disse, eu quero te encorajar. Não é porque nós estamos online que você não vai receber. O teu milagre, ele está condicionado à tua capacidade de receber a presença de Deus. Enquanto mais capacidade você tem, mais numa dimensão do sobrenatural você vai viver. Ou seja, os meus resultados estão ligados diretamente à minha capacidade. Mas agora, essa capacidade não é a capacidade do realizar, porque Ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Então quem vai fazer isso na tua vida é Deus. Então isso é graça. Porém, o fato de estarmos diante da graça, nós precisamos aprender a acessar a graça, e nós acessamos a graça mediante a fé. A fé, ela vai nos firmar para que nós possamos desfrutar. E agora a Bíblia diz que Ele opera conforme opera em nós. Quem que opera em nós? O que opera em nós é o poder de Deus. Então, se você tem o poder de Deus dentro de você, Ele vai fazer infinitamente mais. Mas o que Ele vai fazer depende do quanto de poder você carrega. Eu tenho uma pergunta para você: o quanto da presença você está carregando? O quanto da glória você está carregando? Aquela mulher, aquela viúva, ela viveu o extraordinário. Deus a fez entender que essa era a revelação do céu para ela. O céu queria levá-la a sair de uma vida natural e entrar no sobrenatural. Mas mesmo assim a Bíblia diz que o azeite parou porque acabaram as vasilhas. Então enquanto houver vasilhas, vai ter azeite. E enquanto houver azeite, vai ter manifestação. É como uma fonte. Jesus é a fonte inesgotável. E talvez você não se deu conta, todos nós somos convidados a ir à fonte. Ele mesmo disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai jorrar sobre nós. Ele é aquele que libera sobre nós. João capítulo 4, nós bebemos da água que Ele nos dá e nós não voltamos a ter sede, porque Ele é uma fonte inesgotável. Mas aonde está o problema? Todos nós podemos ir na mesma fonte, e depende o tipo de recipiente que nós vamos levar. Isso vai interferir na quantidade de água que nós vamos receber. Exemplo, essa garrafa aqui tem 500 ml. Se eu vou para a fonte com uma garrafa de 500 ml, o máximo que eu posso receber é 500 ml. Mas agora, nós tivemos agora no Amapá, nós tivemos em algumas cidades aí o grande desafio com a luz, e também teve falta d'água. Agora fique imaginando você, o governo liberando água para aquelas famílias, e de repente alguém chegando com uma garrafa de 500 ml. Esse é o teu problema. Você precisa ampliar o teu recipiente para que você possa receber mais de Deus. E se você recebe mais de Deus, o texto diz: conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus vai fazer infinitamente mais conforme o que? O poder que opera em nós. Então que tipo de poder tem operado em você? Por isso a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto, porque vocês serão minhas testemunhas.
não só em Jerusalém, nos confins da terra. Ou seja, você não pode querer chegar nos confins da terra se você não tem combustível, você não pode entrar no próximo nível dessa empresa. Há uma grande preocupação. Eu tenho uma palavra para você que é empresário. Talvez você quer ampliar as suas estruturas, mas você não quer firmar as suas estacas, você não quer ampliar o todo da tua habitação. Você vai ter que ampliar o teu entendimento em fundamento, em princípio. Você vai ter que ampliar o teu entendimento em cobertura espiritual, para que você possa realmente viver o sobrenatural de Deus, o infinitamente mais. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Deus é inesgotável no seu poder, porém nós temos um recipiente, nós somos um recipiente, e se esse recipiente ele não esticar, ele não dilatar, ele não se ampliar, a tua capacidade será limitada, a sua realização será limitada. Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que Deus dá a segunda capacidade de cada pessoa. Então Deus não é injusto, e Deus não é socialista, muito menos comunista, diferente que alguns irmãos pensam sobre isso. Não, Ele dá a cada um segundo a capacidade. Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. Então Ele deu segundo a capacidade, e aquele que administrou bem, ampliou o seu recipiente, ele recebeu, porque aquele que foi fiel, ele é colocado sobre o muito. Então o que você precisa? Você precisa definitivamente, talvez essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e como um quebra-cabeça vai se encaixar com tantas outras palavras, mas isso está muito forte. Deus, Ele quer te levar para o andar de cima, cara. Deus, Ele quer, ampliar o teu relacionamento. Deus, Ele quer tirar você desse ambiente tóxico que tem comprometido a tua chamada, o teu ministério. As pessoas que você decidiu andar determina para onde Deus está te levando. Isso não é sobre contenda, isso é sobre propósito. Abraão não tinha um problema com seu sobrinho Ló. Na verdade, o seu sobrinho Ló tinha um problema com os pastores de Abraão. E aonde que está a guerra aqui? A guerra que Deus já tinha dado uma ordem para Abraão: sair da tua parentela. Ou seja, não é apenas sair de um ambiente geográfico, mas sair de uma cultura que tem limitado a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Ele precisava experimentar algo novo. Enquanto você não entender isso, o teu recipiente vai estar pequeno, e Deus não pode derramar mais sobre você, porque você não tem a capacidade de receber mais da glória. Será que alguém pode reagir? Deus está dizendo: eu quero fazer infinitamente mais na tua vida, mas aumente a tua capacidade de receber poder. Muitos estão chegando diante da fonte com uma garrafa pequena e estão saindo satisfeitos. A Bíblia diz que para todo faminto até o amargo é doce. Eu não sei você, mas era para você estar de pé, era para você estar se jogando, era para você estar indo no altar entregando a tua oferta, era para você estar dizendo: eu quero conectar a minha empresa, eu quero conectar os meus sonhos. Essa palavra: Deus, aumente a minha capacidade, porque eu vou experimentar infinitamente mais. Essa é a revelação de Deus para você. A Bíblia diz que aquela mulher, ela pegou vasilhas emprestadas, e o número das vasilhas disponíveis representa o número dos teus resultados. Deixa eu liberar uma chave sobre a tua vida. O quanto você está disposto a entregar e se comprometer revela o quanto você vai desfrutar. Se você não aumentar a tua capacidade, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, não é que Ele se limite, é que você está limitando Deus. Então não limite Deus. Eu tenho uma palavra para você, igreja, as nações, se prepare. O ano não acabou e Deus ainda vai virar muitas chaves, mas se prepare. 2021 vai ser o ano da maior expansão que vocês já experimentaram. Deus está colocando isso no meu coração, em que os novos não vão se perder e os antigos serão restaurados. Deus está me dizendo isso, pastor Fábio. Antigos serão restaurados e os novos não vão se perder. Por quê? Porque será o maior tempo de expansão, a maior visitação. Deus está levando vocês para o andar de cima. Agora, é preciso nessa reta final ampliar o recipiente, ampliar a tua capacidade, porque se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos,
conforme o poder que opera em nós. Então esse poder está operando aí dentro. Então você tem que receber mais. Enquanto mais você recebe, mais ele opera. Enquanto mais dele você carrega, mais ele libera. Se tem espaço, tem presença. Se tem disponibilidade, tem visitação. Se tem fome, tem mesa preparada. Eu quero declarar, talvez você me diga, mas Deus me colocou no deserto, e como eu posso aumentar a minha capacidade no deserto? Deus me colocou num vale, como eu posso aumentar a minha capacidade no vale? No deserto você fica com mais fome e mais sede dele. No vale você fica entre duas montanhas, porque para se estabelecer um vale você tem que ter duas montanhas. É assim que nós entendemos. Então existem mais montanhas do que vale. Mas eu quero declarar que o teu vale vai se transformar num grande manancial, porque Deus está usando esse processo para te encher, e através desse processo você vai ser efetivo. Talvez a pergunta que você me faça é: como eu posso então aumentar a minha capacidade? Primeira chave, você tem que entender que oração é uma necessidade. Não adianta você querer entrar no próximo nível. Jesus disse algo para os seus discípulos, e isso é uma chave que todos nós devemos entender: vigiai comigo 1 hora. Você tem que aprender a gastar tempo com Deus na oração. Isso tem que ser o seu estilo de vida. Eu chamo isso de disciplina espiritual. Muitos de nós queremos romper sem disciplina espiritual. Então oração é uma chave. Segunda chave, leitura da palavra. Terceira chave, jejum. Isso tem que ser algo que realmente ministra o teu coração. Quarto lugar, você tem que determinar quais são as pessoas que podem transferir da vida de Deus para a sua vida. Eu fico muito preocupado numa era em que todo mundo recebe de todo mundo. Cuidado, tem muita comida na mesa que não serve para você, não faz parte da tua dieta. Ah, mas alguém ali na internet falou para mim, e isso é incrível. Amados, eu sei que essa casa é uma casa de paternidade. Deus não vai fazer nada sem primeiro revelar os seus profetas. Então o óleo desce da cabeça para a barba de Arão, que é o teu pastor, que é o sacerdócio dessa casa, e vai descendo sobre o vestido, ou seja, a noiva. E a Bíblia diz no Salmo 133, que debaixo desse entendimento Deus ordena a bênção. Aonde que a bênção está ordenada? No entendimento dessa graça que cai sobre o sacerdote e envolve toda a igreja. Então, em quarto lugar, você vai ter que definir quem tem autoridade para te mentorear, quem tem autoridade para transferir. Não confunda um treinamento com mentoria. Treinamento, alguém é capaz de te ensinar o que ele não sabe, mas ele tem a teoria. Mas a mentoria é diferente. Mentoria é a transferência da vida da pessoa para outra. Então, em quarto lugar, primeiro, oração. Segundo, palavra. Terceiro, jejum, disciplina espiritual. Quarto lugar, você precisa entender que Deus, ele tem levantado profetas, Deus tem levantado pais, Deus tem plantado você nessa casa de paternidade, e os filhos não podem se promover, os filhos precisam ser habilitados, precisam ser validados. O que aquela mulher faz? Ela disse: eu não quero ser uma igreja órfã, eu quero uma paternidade espiritual. Eu quero uma autoridade espiritual sobre a minha vida. O meu marido morreu. Quando aquele marido morre, aquela família fica desconectada de uma paternidade. O texto diz: ele era teu discípulo. Só que agora ela está dizendo, em outras palavras, ela está dizendo: eu também quero ser seu discípulo. Queremos ser discípulos. Eu quero uma instrução. Quinto lugar, não adianta você ter mentoria se você não presta conta. Se você quer ampliar, eita Deus, talvez você está dizendo: Deus, isso aqui é para alguém. Não, é para você. Pode dar glória que é para você. Deus está dizendo, Deus está falando nessa casa hoje. Deus está dizendo: ore mais, busque mais da minha palavra, entra em níveis de jejum, alinhe o teu entendimento sobre cobertura espiritual, paternidade e mentoria. Quinto lugar, aprenda a prestar conta. O texto diz que o Senhor multiplicou o azeite, e a Bíblia diz que então ela fez saber o homem de Deus, versículo 7, então foi ela e fez saber o homem de Deus. Tem gente que é muito bom para contar problema, mas tem gente que é péssimo para contar os milagres.
Eu quero declarar que a cultura do testemunho vai ser uma realidade na tua vida, porque quando você testemunha, você edifica, testifica, você libera uma atmosfera, um ambiente, e você protege o que Deus fez, e você está pronto para viver a próxima promoção. Por quê? Porque você testemunhou. Isso é prestação de conta. Então, em quinto lugar, aprenda a prestar conta. Sexto e último lugar, desfrute, porque nada adianta. Eu já quero que você se coloque de pé. Nada adianta Deus te dar tanto, aumentar tanto a tua capacidade, aleluia, derramar tanto sobre você, operar tanto na tua vida, infinitamente mais, se você não vai ter a capacidade de desfrutar. Deus não quer você um ativista. Deus não quer você, aleluia, orebahara shotokos. Deus não quer você de um lado para o outro, agitado, correndo como um vento, cara. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu nessa pandemia na minha vida foi Deus parar as minhas agendas. No início do ano eu não tinha uma agenda mais. E viagens para fora da nação, pelo menos 2 agendas com vocês e tantas outras igrejas. De quinta a domingo as minhas agendas comprometidas. Sabia que Deus fez comigo? Ele fechou a porta. Eu entrei com a minha família no quarto. Eu trouxe muitas vasilhas e peguei um pouquinho de azeite que eu tinha. E Deus começou a manifestar. E Deus, Ele começou a aumentar o nível, liberar mais. Mas eu tenho aprendido uma coisa diante de tudo que Deus está fazendo. Eu tenho aprendido a desfrutar. Sexto lugar, desfrute dos resultados. Deus, Ele se alegra com os resultados do seu servo. A Bíblia diz que Ele se alegra com a prosperidade. E prosperidade é mais do que dinheiro. São as realizações, são a plenitude. É aquilo que você tem. Permaneça de pé, permaneça de pé. Você que não se levantou, se levante agora. Eu quero que você venha aqui no altar. Eu quero que você venha aqui no altar. Eu quero que você venha aqui no altar agora. O Senhor está te chamando, isso mesmo, o Senhor está te chamando. Porque eu sei que Ele vai aumentar a tua capacidade, para que você possa experimentar o infinitamente mais. Aleluia. Foi o que aquela mulher fez. Ela ouviu do profeta quando prestou conta. Vai, vende esse azeite, paga as suas dívidas e viva com o resto. Esse desfrutar, ele não é um desfrutar irresponsável, não é simplesmente alcançar novos voos, deixando pendências para trás. Eu quero declarar sobre a tua vida, e o que eu vejo no mundo espiritual é que Deus está inclusive cancelando dívidas aqui, nesse momento. Deus está liberando contratos aqui, Deus está liberando escrituras, Deus está tocando com a sua glória. Deus está alinhando. Esse ano não vai acabar com você com pendências, porque você vai entrar num tempo de desfrutar. Aleluia. Pai, eu quero orar por cada um dos teus filhos e declarar: aumente a capacidade deles, aumente a capacidade deles, Senhor, que eles não venham se apresentar diante de ti com vasilhas pequenas, mas que eles sejam como tanques, aleluia, amplos, para receber mais e mais do teu poder, o poder que opera em nós, que está em nós. O quanto nós carregamos da tua presença revela o quanto nós vamos desfrutar. Então toca agora, restaura agora. Espírito de Deus, vem com a tua presença. Eu estou profetizando: se prepare, igreja das nações, se prepare, porque vem uma estação que vocês vão viver o maior tempo de expansão. Eu vejo Deus levantando empresários, eu vejo bolsas de estudos, eu vejo o Espírito Santo conectando vocês a uma nova estação. Recebe isso agora no teu espírito. Deus está derramando mais. Ele é uma fonte inesgotável. Aleluia. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que o Senhor possa cumprir todo o propósito na vida de vocês. Obrigado por esse tempo. Eu tenho certeza que vai fazer sentido aquilo que Deus colocou no meu coração, e vocês vão entrar nesse sexto nível, ou nessa sexta chave. Desfrute daquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. E lembre-se de uma coisa: o que Deus fez com aquela mulher, com aquela igreja, que entendeu
uma direção de um profeta não era apenas para resolver um problema imediato, era uma solução definitiva. Eu tenho uma palavra para você, não sei para quantos, mas eu tenho uma palavra para você, escute isso. Deus não quer resolver apenas problemas provisórios, imediatos, soluções rápidas, urgentes, demandas que surgem na nossa vida. O que Deus quer fazer é trazer um tempo de estabilidade. A nação estava em dias de seca, não chovia, e o que Deus estava liberando era o seguinte: olha, é o definitivo, você vai viver do resto. Para alguém que estava viúva, Deus estava liberando a aposentadoria. Para alguém que os filhos não tinham perspectiva, Deus estava garantindo o futuro. O ambiente profético, a atmosfera profética, ela garante e protege o teu destino. Deus abençoe. Quero aproveitar, pastor Fábio, pedir para vocês orarem pela gente. Nós estamos numa temporada incrível, Deus tem feito coisas incríveis aqui na Nova. E também, claro, quero fazer um convite. Todos os dias, na verdade, toda semana, de segunda a sexta-feira, eu estou orando às 5 horas da manhã, com mais de 300 pessoas no meu Insta, e você é o meu convidado. Ore pela gente, nós estamos numa expansão incrível aqui no Rio de Janeiro, Deus está fazendo coisas poderosas. Em breve, pastor Fábio, eu quero você com a gente aqui também ministrando. Deus abençoe, um beijo no coração, amo vocês. Renan, obrigado aí também, um abraço para toda a galera, estamos juntos. Deus abençoe, graça e paz.